Gracias a Dios y al trabajo de muchos, hoy tenemos vacunas para protegernos del COVID-19. Ellas traen esperanza para acabar la pandemia, pero solo si están disponibles para todos y si colaboramos unos con otros. La terrible pandemia del coronavirus ha causado enfermedad, muerte y sufrimiento al mundo entero. Que Dios nos conceda la gracia de afrontarla con la fuerza de la fe, asegurando que las vacunas estén disponibles para todos, para que todos podamos vacunarnos. A medida que preparamos un futuro mejor como comunidad global interconectada, queremos brindar esperanza a todos sin exclusión. Del norte al sur de América, apoyamos la vacunación para todos. Aún tenemos mucho por aprender sobre este virus. Pero una cosa es segura, las vacunas autorizadas funcionan y están aquí para salvar vidas. Son clave para um caminho de sanação personal e universal. Os esforços heróicos dos profissionais da saúde nos proporcionaram vacinas seguras e eficazes para proteger toda a família humana. Vacinar-se é uma opção de amor a todos, principalmente aos mais vulneráveis. La vacunación nos ayuda a proteger a los más indefensos. Nuestra decisión de vacunarnos afecta a otros. Es una responsabilidad moral, un acto de amor para toda la comunidad. Estamos unidos norte, centro y sur de América Latina y el Caribe para promover y apoyar la vacunación de todos y todas. Les animo a actuar responsablemente como miembros de la gran familia humana, procurando y protegiendo nuestra salud integral y la vacunación universal. Vacunarse con vacunas autorizadas por las autoridades competentes es un acto de amor. Y ayudar a que la mayoría de la gente lo haga es un acto de amor. Amor a uno mismo, amor a los familiares y amigos, amor a todos los pueblos. El amor es también social y político. Hay amor social y amor político. Es universal, siempre desbordante de pequeños gestos de caridad personal capaces de transformar y mejorar las sociedades. Vacunarse es un modo sencillo pero profundo de promover el bien común y de cuidarnos unos a otros, especialmente los más vulnerables. Le pido a Dios para que cada uno pueda aportar su pequeño grano de arena, su pequeño gesto de amor. Por más pequeño que sea, el amor siempre es grande. Aportar esos pequeños gestos para un futuro mejor. Que Dios los bendiga y muchas gracias. Ça prend une bonne dose d'amour pour traverser une pandémie. Ça prend aussi une bonne dose de patience. Une bonne dose de courage et de détermination. Une bonne dose de persévérance. Ça prend une bonne dose d'endurance. Mais surtout, ça prend une deuxième dose de vaccin. Eu sou Augusto Fernandes, queria anunciar a todos que eu trabalho para a Remax Infinité. Com Augusto Fernandes obtenha o melhor preço pela sua casa. Venda rápida e sem preocupação. Augusto Fernandes, o seu agente de imóveis. Intermarché Universal, há 50 anos no centro da comunidade. Grande frescura de frutas e legumes, especialista no corte de carne, enchidos da casa, queijos de Portugal,
o maior supermercado português no Quebec e mais completo em produtos portugueses. Intermarché Universal, ao serviço dos portugueses desde 1968, situado na Montreal e canto com o Colonial. Na paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Laval, para a celebração deste domingo. Hoje é dia de festa, hoje é dia de festa. Entre nós está, Senhor, entre nós está, Senhor. Tua palavra nos vai recriar, tua palavra nos vai recriar. Teu Espírito a nos irmanar. Hoje é dia de espera, hoje é dia de espera, pela vinda do Senhor, pela vinda do Senhor. Tu nos fazes, Senhor, vigiar, tu nos fazes, Senhor, vigiar, novo céu, nova terra pensar. Hoje é dia de festa, hoje é dia de festa. Cristo Jesus, tu me chamaste, eu te respondo, estou aqui. Pelo meu nome, eu te respondo, estou aqui. Pelos caminhos do mundo, procuro os que andam perdidos. Se eu bater a tua porta, não me feches os ouvidos. Cristo Jesus, tu me chamaste, eu te respondo, estou aqui. Tu me chamaste pelo meu nome e eu te respondo, estou aqui. Muitos poderão salvar-se se a sua fé for maior, ardente. O cristão é a luz de Deus que ilumina toda a gente. Cristo Jesus, tu me chamaste, eu te respondo, estou aqui. Tu me chamaste pelo meu nome, eu te respondo, estou aqui. Muito bem, irmãos e irmãs, bem-vindos à nossa celebração dessa Eucaristia. E hoje vamos pedir pelas almas de Antônio Hilário e Maria Regis, a pedido de Teresa Teixeira. Vamos agora iniciar em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos... Nesse momento vamos fazer o ato penitencial, reconhecendo que nós somos pecadores, vamos invocar a misericórdia de Deus e juntos confessemos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados, nos conduza à vida eterna.
Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Oremos. Senhor Deus, que unis os corações dos fiéis num só desejo, fazei que o vosso povo ame o que mandais, espero que prometeis, para que no meio da instabilidade deste mundo fixemos nossos corações, onde se encontram as verdadeiras alegrias, por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Josué. Naqueles dias, Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém. Convocou os anciãos de Israel, os chefes, os juízes e os magistrados, que se apresentaram diante de Deus. Josué disse então a todo o povo: se não vos agrada servir o Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. Se os deuses que os vossos pais serviram no outro lado do rio, se os deuses dos amorrenses em cuja terra habitais, eu e a minha família serviremos o Senhor. Mas o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, que nos fez sair a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da escravidão. Foi Ele que diante dos nossos olhos realizou tão grandes prodígios e nos protegeu durante o caminho que percorremos entre os povos por onde passamos. Também nós queremos servir o Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Saboreai e vede como o Senhor é bom. A toda hora bendirei o Senhor. O seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma gloria-se no Senhor. Escutem e alegrem-se os humildes. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Saboreia e vede como o Senhor é bom. Os olhos do Senhor estão voltados para os justos
justos e os ouvidos atentos aos seus rogos. A face do Senhor volta-se contra os que fazem o mal, para apagar da terra a sua memória. Saboreia e vede como o Senhor é bom. Saboreia e vede como o Senhor é bom. Os justos clamaram e o Senhor os ouviu. Livra-os de todas as suas angústias. O Senhor está perto dos que têm o coração atribulado e salva os de ânimo abatido. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Muitas são as tribulações do justo, mas de todas elas o livra o Senhor. Guarda todos os seus ossos, nem só será quebrado. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Saboreai e vede como o Senhor é bom. A maldade leva o ímpio à morte, os inimigos do justo serão castigados. O Senhor defende a vida dos seus servos, não serão castigados os que nele se refugiam. Saboreia e vede como o Senhor é bom. Saboreia e vede como o Senhor é bom. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, sede submissos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres submetem-se aos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da Igreja, seu corpo, do qual é o Salvador. Ora, como a Igreja se submete a Cristo, assim também as mulheres se devem submeter em tudo aos maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a Igreja e se entregou por ela. Ele quis santificá-la, purificando-a no batismo da água pela palavra da vida, para apresentar a si mesmo como Igreja cheia de glória, sem mancha, nem ruga, nem coisa alguma semelhante, mas santa e imaculada. Assim devem os maridos amar as suas mulheres, como os seus corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Ninguém, de facto, odiou jamais o seu corpo, antes o alimenta e lhe presta cuidados,
como Cristo à Igreja, porque nós somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixará pai e mãe para se unir à sua mulher, e serão dois numa só carne. É grande este mistério, digo, em relação a Cristo e à Igreja. Palavra do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. As vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Vós tendes palavras de vida eterna. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, muitos discípulos, ao ouvirem Jesus, disseram: estas palavras são duras, quem pode escutá-las? Jesus, conhecendo interiormente que os discípulos murmuravam por causa disso, perguntou-lhes: isto escandaliza-vos? E se virdes o Filho do Homem subir para onde estava anteriormente? O Espírito é que dá vida, a carne não serve de nada. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não acreditam na verdade. Jesus bem sabia desde o início quais eram os que não acreditavam e quem era aquele que o havia de entregar. E acrescentou: por isso é que vos disse, ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido por meu Pai. A partir de então, muitos dos discípulos afastaram-se e já não andavam com ele. Jesus disse aos 12, também vós quereis ir embora? Respondeu-lhe Simão Pedro, para quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós acreditamos, sabemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Hoje, no Evangelho de João, que é uma continuação do Evangelho do último domingo, nós temos um momento de crise. E crise pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim, depende de como a crise ela é processada. E Jesus faz uma pergunta para eles aqui: vós também quereis ir embora e me abandonar? Veja bem, quando o capítulo 6 de João começa, a gente percebe que é uma grande multidão seguindo Jesus. Mas quando o capítulo 6 de João avança, a crise começa e aquela multidão começa a deixar Jesus. Em João 6:2 é dito assim: uma grande multidão o seguia, vendo os sinais que ele fazia em favor dos doentes. Agora em João 66 muda tudo. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com eles. Portanto, um pouco antes, uma grande multidão o seguia. Agora, logo à frente, voltaram atrás muitos dos discípulos e não andavam mais com ele. Bom, muitas pessoas querem seguir Jesus sem compromisso. Aí é fácil. Não tem compromisso, é fácil seguir. Vamos fazer só um passeio turístico, tá ótimo, né? Não temos compromisso, né? Ou seja, querem seguir Jesus enquanto Jesus agrada, enquanto é convincente, né? Enquanto Jesus tem palavras doces para eles, né? Pois é, querem seguir Jesus quando as bênçãos estão fluindo, quando a cura está acontecendo. É fácil isso, é muito fácil. Pois bem, a gente lembra que quando lá na experiência da montanha, eles ficaram todos inebriados, Senhor, vamos ficar aqui para sempre agora, não vamos sair mais da montanha, ficaremos para sempre na montanha. Pois é, ficam inebriados e aí querem Jesus.
Mas quando as palavras de Jesus são duras, aí eles querem abandonar Jesus e vão abandonar. Por quê? Porque eles não têm nenhum compromisso profundo com Jesus, essa é a verdade. Não tem nenhum compromisso com Jesus. Portanto, quando Jesus pedir mais, ou quando Jesus exigir mais, é nesse momento que eles vão tremer e eles vão recuar. E muitos recuaram nesse momento. Porque agora começou o teste. Versículo 60. Muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura. Quer dizer que não gostaram da palavra, né? Será que Jesus deveria ter dito uma palavra mais palatável, mais agradável, né? Mais digerível? Como os nossos cafés da manhã, almoço e jantar, a gente come coisa gostosa e digerível, né? Quando a coisa a gente não consegue digerir, a gente joga fora. Essa palavra é dura. Eles falaram assim. Está na cara que detestaram o que Jesus falou. Só porque Jesus falou uma coisa que eles acharam difícil. Eu sou o pão da vida. Essa palavra é dura. Porque Jesus falou de comer a carne e beber o sangue do Filho do Homem. Essa palavra é dura. Em grego, escleros quer dizer dura, é traduzido por difícil. Isso é muito difícil, você está dizendo? Não é? Quer dizer, não difícil de entender, difícil de aceitar. Há coisas que a gente tem dificuldade de aceitar, mesmo coisas vindas de Deus. Quando a gente entende finalmente o que Deus está querendo e a gente reluta em aceitar. Ou nos acovardamos, talvez, em aceitar. Ou queremos protelar aquilo que a gente já entende claramente que a gente deveria fazer. Mas a gente protela, ou seja, a gente adia, né? Portanto, não é que eles não entenderam a questão, eles compreenderam, mas eles tinham que decidir a partir daquele momento. Eles começam a entender claramente, os discípulos de Jesus também, que ele vai caminhar para a morte. Difícil de aceitar isso, né? Portanto, é uma dificuldade, né? Aceitar as exigências de Cristo em certa altura não é fácil. Então, Jesus quer que eles decidam, vocês querem seguir ou não? Isso é uma questão, né? Vocês vão se comprometer sem reserva, sim ou não? Porque não existe meio comprometimento. Ou eu estou comprometido, ou não estou comprometido. Não existe metade do caminho, meio caminho, não existe isso. Isso vos escandaliza? Pois é, o escândalo do problema do Deus encarnado aqui, que escandalizou sim. É um escândalo. Versículo 33, dito lá atrás. Pois o pão do céu é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Versículo 38, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne. Aqui, palavra dura. Então Jesus deixou implícito aqui, né? Deixou implícito que ele existia, Jesus já existia antes do nascimento físico, Jesus já existia. Eles acharam muito duro de aceitar que Jesus já era uma pessoa pré-existente. Eles entenderam, mas eles não aceitaram o que ele estava afirmando, né? Eles não estavam prontos para aceitar um Deus de carne e osso. Eles estão entendendo o que Jesus está falando, que ele é filho de Deus em carne e osso. Difícil aceitar. Compreenderam? Sim. Mas não aceitar. Okay? Então, esse é o problema, né, para o judeu. A ideia de que Jesus tinha que ganhar a salvação para eles. Difícil de aceitar. Porque os fariseus apenas admitiam que eles poderiam conquistar a salvação pelos méritos deles. E Jesus diz claramente, Jesus afirmou para eles, vocês vão morrer nos vossos pecados se não crerem em mim. Tá? Não existe mérito para chegar na salvação, é impossível. A salvação é um dom dado por Deus e o Filho de Deus dá a salvação. Nós não podemos alcançar, não podemos, que é impossível. Existem coisas impossíveis para nós. Existem coisas que a gente poderia considerar um tempo atrás impossível, que se tornaram possível, como eu expliquei numa outra fala minha. Por exemplo, era impossível ir para a Lua, mas aí um belo dia o homem conseguiu chegar à Lua. Nesse momento é impossível a gente chegar a Marte. Marte está a 600 milhões de quilômetros daqui. Nesse momento é impossível, mas já estão programando uma viagem para Marte. Até
o cara aqui, o dono da Tesla, eu esqueci o nome dele, o dono da Tesla, dos carros elétricos americanos, está fazendo um foguete aí porque eles precisam chegar a Marte. Uma viagem só de ida, né? Porque não tem combustível para voltar para trás. Tem que chegar lá e encarar, né? E povoar, né? Se é que vai, né? Não sei. Isso aí é mirabolante para mim, na minha opinião. Ainda para hoje, nos nossos tempos, é mirabolante. Não é possível isso ainda. Portanto, existem coisas que até um tempo atrás era impossível, mas hoje se tornaram possível. Né? Quem diria que o homem ia voar igual um passarinho? Bom, se a gente voltar uns poucos séculos para trás, ninguém imaginava que o homem ia voar igual um passarinho. Hoje nós pegamos aviões, né? Nós temos os drones, daqui a pouco vão ter táxis aéreos, já estão produzindo os táxis aéreos. Táxis aéreos são semelhantes a drones, no Brasil vão produzir. O Brasil já tem um acordo com a Inglaterra, vão produzir drones tipo táxis aéreos. Né? E a gente pode voar facilmente. Hoje nós voamos facilmente. Mas se a gente voltar um bom tempo para trás, ninguém acreditaria que o homem ia voar um dia. Só que existe uma coisa aqui que é impossível. Vai passar séculos e milênios e nós não vamos alcançar. A salvação é impossível para nós. A salvação é uma porta que Deus abre para nós. Se Ele não abrir essa porta, acabou. Nós não vamos abrir pela nossa força, pelo nosso esforço, pelos nossos méritos. Os fariseus achavam que poderiam chegar no céu, né? Pelos próprios méritos. Então não aceitavam a ideia de que Jesus ia morrer na cruz para dar a salvação. Né? Ele caminhava para a cruz. Ele fala de comer a carne e beber o sangue do Filho do Homem. Eles não aceitam. De que Ele vai salvar o mundo, eles não aceitam. Né? Receber a salvação como dom gratuito, eles também não aceitam, eles querem conquistar. Né? Pois é, aí é que é o ponto. Difícil? Difícil, sim. Mas hoje nós temos assim algumas atitudes, né, para com Jesus. Versículo 66. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás, porque ele havia dito que é o pão vivo descido do céu. E aí Jesus pergunta, vós também quereis ir embora? Disse para eles, já que muitos estavam indo embora. Vocês querem ir embora? Perguntou para eles, aos discípulos. Então Jesus faz uma pergunta aqui, não porque ele não soubesse a resposta, Jesus já sabia qual era a resposta, né? Mas porque os discípulos precisam lidar com a resposta. Quem tem que lidar somos nós, com os nossos problemas, com as nossas crises, com as nossas dificuldades. Então Jesus vai esperar a resposta. Vocês querem ou não querem? Sim ou não? Querem ir embora também? Quem tem que lidar com isso somos nós, né? Se a gente quer ou se a gente não quer, a vontade é nossa. Nós não somos marionetes de Deus, a vontade é nossa. Deus não vai manipular a gente, vai deixar a gente livre, né? E portanto, essa declaração surpreendente de Pedro, né? Diante de uma grande deserção, muitos voltaram atrás e foram embora. Pedro faz uma declaração surpreendente. Versículo 68. Simão Pedro respondeu, a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente, reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Aqui Pedro, ele é o porta-voz aqui. Então ele responde, né, a essa pergunta, né? A quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Pois bem, a quem iremos? Porque não há uma opção de voltar atrás. Abandonar Jesus para ir para quem? Quem seria o próximo? Quem seria o porto seguro da vida deles? Não existe porto seguro. Ah, seria Roma? Seria o Pôncio Pilatos, aquela velha raposa, que seria o porto seguro, que poderia dar talvez até um dinheiro, prometer algumas coisas para eles, para ficar do lado dele? Quem seria o porto seguro deles? Não existe porto seguro, né? Portanto, se a gente hoje está desanimado, se a gente enfrenta uma crise, a gente quer desistir e voltar atrás, a gente tem que pensar como Pedro aqui, né? Porque às vezes a vontade de desistir é de muitos, mas a gente não pode desistir como muitos vão fazer, porque muitos vão desistir. E muitos desistiram de fato de Jesus, né? Então, se eu recuar, se eu desistir, eu vou voltar para o meu passado. Eu acho que o meu passado era mais tranquilo. Eu estou num ponto aqui, numa curva, né? Eu estou aqui no Cabo da Boa Esperança, não sei se eu continuo seguindo para a Índia ou se eu volto para trás, para Portugal. Como é que eu vou fazer? Eu acho que eu vou voltar, eu estou com medo de encarar o que está pela frente. Será que a gente vai ser assim, tão medroso, né? Tão medroso, ou será que a gente vai ser intrépido, não é? Muitos vão se sentir tentados a voltar ao seu modo de vida antigo. Enquanto Jesus quer que se avance, eles vão em frente.
muitos são tentados a voltar. Muitos, às vezes, não abrem mão de certas posições. É por isso que o Judas Iscariotes é um dos que vai fracassar no seguimento de Cristo. Ele não queria abrir mão das suas ideias que ele tinha ou convicções, de achar que ele estava certo e que o mestre estaria errado, e por isso ele vai entrar numa crise e vai morrer, né? Portanto, a gente tem que pensar justamente no que Jesus está propondo aqui. Chega um ponto em que eles têm que tomar uma decisão. Paulo afirma assim, Atos 4:12, em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado à humanidade pelo qual devamos ser salvos. É as mesmas palavras de Pedro, só que dita de outra maneira. Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Veja o que Paulo disse aqui, não há salvação em nenhum outro. É a mesma coisa que Paulo está dizendo, só que ele disse de outra forma, com as palavras dele, interpretando, né, teologicamente, uma afirmação e uma verdade aqui. Então Pedro, ele confessa aqui no versículo 69, que eles acreditavam que ele fosse o santo. A quem iremos? Tu és o santo de Deus, não é? Tu és o filho de Deus. Não importa o que os outros pensam, tu és o filho de Deus, não importa que os outros estão desistindo, tu és o filho de Deus, não importa que eles não saibam disso claramente, eu sei que tu és o santo filho de Deus. Não me interessa, eu estou convencido, eles não estão convencidos, eu não vou seguir eles, deixa a multidão ir embora para o outro lado. Eu estou convencido que tu és o filho de Deus, o santo de Deus, então eu vou te seguir, né? Eu vou te seguir. É isso que Pedro está dizendo aqui. Então existe uma tensão forte aqui entre acreditar, acredita ou não acredita, entre conhecer. Você sabe realmente o que está fazendo? Você conhece de fato? Né? Esse conhecer aqui, ó. Esse conhecer começa no passado, se estende no presente e vai para o futuro. Eu tenho que ter conhecimento, né? Conhecimento de Deus. Portanto, eles chegam a um ponto de fé, claro, um ponto de crença e um ponto de ruptura entre quem vai continuar e quem vai desistir. Porque esse é o ponto, na verdade, que a gente tem que lidar com a nossa vida, com as nossas dúvidas, nossas crises, nossas dificuldades. Mas a gente vai continuar ou a gente vai desistir? Esse é o ponto. Mas para continuar, eu preciso ter uma certeza de fé. Pedro, nesse momento, tem uma certeza de fé. Senhor, eu sei quem tu és. Tu és o santo de Deus, está todo mundo te abandonando. E Jesus fez o desafio. Vocês também querem ir embora? Mas como Pedro já tem uma certeza de fé, não que ele não continue sendo fraco, humano, né, pecador, vulnerável, que ele vai ter que ainda caminhar bastante para chegar num próximo nível, mas ele tem algumas certezas. Olha, chega uma altura da vida que a gente tem que ter algumas certezas, mesmo que a gente ainda esteja cheio de dúvidas, mas a gente precisa ter algumas certezas, porque são essas certezas que vão nos salvar. Está entendendo? Algumas certezas vão nos salvar, embora a gente continue com muitas dúvidas. Algumas certezas a gente precisa ter. Tem um caso, tem aquele caso do colonizador espanhol, Hernando Cortés, em 1518. Em 1518 tem aquela história de Hernando Cortés, queime os navios. Vocês conhecem a história? Queime os navios. Pois bem, Hernando Cortés, colonizador espanhol, quando veio conquistar essa região que seria o Império dos Aztecas naquela época, século XVI. Seria o equivalente hoje a essas terras do México aqui, onde grande parte do Império Azteca se expandia, era o domínio dos Aztecas, né? Então Hernando Cortés, ele estava naquela região que seria Cuba. Então ele veio com a expedição dele para conquistar o Império dos Aztecas, eles tinham que vencer e conquistar a região. Então eles veio de navios, né, os seus navios, chegou aqui na região dos Aztecas, eles aportaram, vieram para a terra, e ele fez uma pergunta para os soldados: quem está com medo aqui? Quem está acovardado e que tem medo de entrar nessa terra desconhecida, volte agora para o navio e vá embora para trás, para Cuba. Ficou todo mundo em silêncio. E aí ele então disse o seguinte: já que ninguém abriu a boca e está todo mundo em silêncio, alguns soldados vão agora e queimem todos os navios, porque agora ninguém volta. Já que ninguém abriu a boca, agora vocês vão ficar e ninguém volta. Queimem os navios, ou seja, isso é uma espécie de determinação. Vamos entender agora aqui. Essa história é sobre um pouco de determinação. Para a gente ser determinado, a gente tem que focar no presente, tem que colocar energia no presente e a gente não tem que olhar para o passado. Então a gente de alguma maneira tem que queimar os navios.
Porque se eu não queimo os navios, eu vou ficar tentado a correr para trás, a fugir para o meu porto seguro, para a minha zona de conforto. Enquanto eu acho que tem um navio ali, eu tenho uma rota de fuga. Quando eu queimo o navio, eu não tenho mais fuga, eu só tenho duas escolhas. Duas escolhas. Ou eu vou vencer, ou eu vou morrer. Só há duas escolhas. Ou eu vou perder tudo, eu vou morrer, ou eu vou vencer. Porque eu não tenho mais uma rota de fuga, então eu vou encarar o desafio. Ou seja, eu tenho que criar foco no presente. Eu tenho que deixar o passado para trás. Mas para isso eu tenho que queimar os naviozinhos que me levariam de volta para o passado. Então isso é colocar a minha energia no presente. Então chega um ponto da nossa vida, e aqui que está, porque o cristão ele não pode desistir. Ele tem que ficar no presente, tem que aguentar. Que é o que Jesus está dizendo aqui. Vocês querem desistir e ir embora? Então peguem os seus naviozinhos e voltem para Cuba. Vocês não têm coragem de enfrentar os índios aqui, o Império dos Aztecas, vão embora. Vamos embora daqui. Pois, então a marca do cristão está aqui. Né? Ele não pode desistir. Um cristão não deve desistir jamais. Por isso que nós temos os mártires. Os mártires são pessoas que ficaram firmes, tiveram medo, mas não desistiram. Senão não teríamos os mártires. Não teríamos os mártires. Sim? 1 João 2,19. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, pois se fossem realmente dos nossos, teriam permanecido conosco, mas eles fugiram. Mas precisava ficar claro que eles todos não são dos nossos. Por que João afirmou isso daqui? Ele está falando daqueles que abandonaram o barco. Esse aqui é o ponto. Muitos abandonaram o barco de Jesus. Vocês acham que foi todo mundo que aguentou a pressão? Não. Coragem é para poucos aqui, é para poucos. Não foram todos, abandonaram Jesus, inclusive. Portanto, há três tipos de discípulos aqui. Aqueles que vão ficar, aqueles que não podem sair e aqueles que nunca farão parte realmente, tipo Judas. Judas fica, mas ele nunca fez parte realmente do grupo. Então, ele vai, uma hora ele vai fracassar e vai cair, e vai se enforcar, com as próprias mãos. O que aconteceu, Então, a gente não deve se enganar com relação a isso. Chega um ponto em que a gente tem que tomar decisões firmes e comprometidas, que é o que acontece aqui. Okay? Agora, se a gente não é totalmente comprometido com Jesus, a gente pode, de fato, ser um tipo de Judas, porque Judas é uma figura que vive dentro de nós, é claro. Se a gente não é firme, a gente abandona a vida de oração. Se a gente não é firme, a gente abandona a casa de Deus. Se a gente não é firme, a gente abandona a comunidade. Se a gente não é firme, abandonamos os irmãos. E por aí vai, porque a gente vai sempre buscar a zona do conforto. A gente nunca vai querer encarar os desafios, porque aqui é uma questão de enfrentar os desafios. Jesus deixou claro, vocês querem continuar comigo? Tem desafio, tem cruz pela frente. Querem ficar comigo? Querem ir embora? Tem cruz, e aí? Mas aqueles que enfrentam a cruz vão ser os mártires, vão ser as testemunhas. Então o cristianismo não é uma filosofia. O cristianismo não é uma teoria, mas o cristianismo é quando a gente tem lealdade com Cristo. O cristianismo é isso, é quando a gente é leal a Cristo, é uma resposta pessoal a Cristo. Quem afirmou isso foi William Barclay. O cristianismo não é uma teoria, o cristianismo é um ato de lealdade a Jesus. Porque teoria é fácil, A gente tem passagens da Bíblia na cabeça, a gente se lembra de algumas coisas, as coisas bonitas e não sei o quê. Mas isso é só teoria, Agora, se você coloca isso em prática, já é lealdade a Cristo, Você vive isso. Vamos pensar nisso, Porque se a gente de fato é comprometido ou não é. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tá certo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados,
na ressurreição da carne, na vida eterna. Vamos cantar agora e vamos preparar o ofertório. Onde haja caridade e amor, aí habita Deus. É que nos ajuntou o amor de Cristo. Alegremo-nos e nele rejubilemos. Respeitemos amorosamente o nosso Deus. Amemo-nos na lealdade do coração. Onde haja caridade e amor, aí habita Deus. Assim reunidos uns aos outros, não nos separemos pela discórdia. Longe de nós dissensões e contendas, esteja conosco o Senhor Jesus Cristo. Onde haja caridade e amor, aí habita Deus. Orai, irmãos, para que nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a honra e glória do seu nome, para o nosso bem. Senhor, que pelo único sacrifício da cruz formaste para vós um povo de adoção filial, concedei à vossa Igreja o dom da unidade e da paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda parte. Pelo sangue do vosso Filho, pela força do Espírito, quiseste reconduzir a unidade do vosso povo, os filhos dispersos pelo pecado, para que a Igreja, unida à imagem da Santíssima Trindade, apareça no mundo como corpo de Cristo, o templo do Espírito Santo, para louvor da vossa infinita sabedoria. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, rezando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, ao fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Eis o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós os oferecemos o pão da vida, o cálice da salvação. Vos damos graças porque nos admitiste a vossa presença para vos servir nesses santos mistérios.
Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo Cristiano, todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, pelas almas de Antônio Hilário e Maria Regis, e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Vamos rezar a oração que Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vós é o reino, o poder e a glória. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Corpo de Cristo, corpo de Cristo, corpo de Cristo. Ó doce luz da Eucaristia, Jesus, meu Deus e meu Senhor, Tu és a fonte da alegria, abraça-me no Teu calor. Sobre o altar, Senhor Jesus,
agora e sempre sem findar. Senhor Jesus, sede bendito, agora e sempre sem findar. Na comunhão, Jesus é força contra o pecado e tentação. Vinde, Senhor, ficai comigo, glorificai meu coração. Vinde, Senhor, ficai comigo, fortificai meu coração. E se alguma nuvem sombria vier, esconder-te de mim assim, ardente da Eucaristia, ó, vem brilhar sempre sem fim. Ardente sol da Eucaristia, ó, vem brilhar sempre sem fim. Oremos. Realizai em nós plenamente, Senhor, a ação redentora da vossa misericórdia, fazei-nos tão generosos e fortes, possamos agradar-vos em toda a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Então, a nossa festa agora é o Senhor da Pedra. Missa, domingo, meio-dia. Então, só avisando para aqueles que quiserem fazer as encomendas, poderão encomendar frango na brasa, papos secos, podem encomendar bifanas e malassadas. Então, ligar no telefone para pedir até amanhã, que é dia 19. Então, até o dia 19, Fátima Correia recebe esses pedidos de encomendas. Fátima Correia no número 450-681-1776. 450-681-1776. De preferência, entre 3 da tarde às 5 da tarde, ela recebe esses pedidos até dia 19 de agosto. Então, todas as pessoas que pedirem vão ser, que pré-encomendarem, né? Vão ser servidas com essas encomendas, tá bem? Aí pode perguntar quanto é que fica, 1 frango, 2 frangos, 4 frangos, uma bifana, 2 bifanas, 3 bifanas, 4 bifanas e assim por diante, né? Quantas malassadas, se 5, se 10, é só encomendar que vai ter para poder aí levar para a sua casa, para o seu almoço. Muito bem, vamos concluir com a bênção final. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Irmãos, fiquemos em paz, o Senhor nos acompanhe. Cristo vence, Cristo reina, Cristo, Cristo impera, Cristo vence, Cristo reina, Cristo, Cristo impera. Cantai ao Senhor um cântico novo, pelas maravilhas que Ele operou. Cristo vence, Cristo reina,
Cristo reina, Cristo impera, a sua mão e o seu santo braço lhe deram a vitória. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera. Aclamai o Senhor, terra inteira, exultai de alegria e cantai. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera. Terminou a celebração deste domingo. Hoje é vivido o Senhor da Pedra na paróquia de Laval. Ele é vivido também nos Açores, no continente da mesma forma. A praia de Miramar traz peregrinos que são crentes desde uma lenda que foi, no passado, o mar com a tempestade levou até a terra e deixou ali um rastro de luz. No cimo de uma rocha é construída uma capela em louvor do Senhor da Pedra. Se é fiel, se é leal, é segundo aquilo que o Evangelho hoje transmite. Por isso, junto do seu coração, vive todos os dias o Senhor da Pedra. É Conceição Ferreira e Alberto Feio para Montreal Magazine. Gracias,